Atos, capítulo 8, versículo 1. No capítulo 7, a Bíblia fala sobre a morte de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja do Senhor Jesus, e no capítulo 8, versículo 1, está escrito que também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja, que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Amém? Então, veja só como era o caráter de Paulo, que Paulo e Saulo é o mesmo, amém? Para você não se confundir. Eu às vezes falo Paulo, às vezes Saulo, porque Saulo é o nome de Paulo em hebraico, e Paulo é o nome dele em grego. Então, normalmente, quando ele estava falando com judeus, ele usava o nome de Saulo. Quando ele estava com gentios, que não eram judeus, que não falavam a língua hebraica, ele se apresentava como Paulo. Veja só, então, o caráter dele. Assolava a igreja, arrastava os cristãos para a prisão, e lá no capítulo 9, no versículo 1, está escrito assim, que Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Então, como se não bastasse o que ele já tinha feito em Jerusalém, assolando a igreja e colocando em prisão muitos dos cristãos, não satisfeito com o que ele já tinha feito lá em Jerusalém, ele ainda pediu cartas autorizando que ele fizesse o mesmo que fez em Jerusalém, lá em Damasco. Mas, olha só o que aconteceu, capítulo 9, versículo 3, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou a Jesus, a quem tu persegues. Amém? E agora? Olhem para mim, por favor. Ninguém poderia evangelizar Paulo, porque mal essa pessoa abrisse a boca para falar de Jesus, era preso, era açoitado, sofria, e não conseguia, ninguém conseguia evangelizar um homem como aquele. Não tem problema, o próprio Senhor Jesus tratou de evangelizá-lo. É por isso que você que tem um familiar que não ouve, que mal você começa a falar de Jesus, ele já começa a brigar, a discutir. Não insista. Se ele não pode ouvir você, um dia ele vai ouvir o próprio Senhor Jesus. Nem que o próprio Senhor Jesus evangelize ele, mas através de você, do seu bom testemunho, das suas orações, ele vai ser transformado também. Porque se Deus transformou um homem como esse, por que não pode transformar também este seu familiar? Não há ninguém que Deus não possa transformar. Amém? Então, veja só, o próprio Senhor Jesus disse a ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Repare que Jesus considerou o que ele estava fazendo com os cristãos como se fosse a ele. Porque ele disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Paulo não perseguia Jesus, ele perseguia os cristãos. Mas é aí que está. Tudo que fazem com aqueles que são de Deus, estão fazendo contra o próprio Deus. Por isso que Deus condena a justiça com as próprias mãos. Por isso que Deus condena a vingança. Porque você não precisa se expor a isso. Se você é realmente um cristão verdadeiro, se você é realmente um homem ou mulher de Deus,
e você está sendo perseguido por causa da sua fé, não por um erro que você cometeu, mas por causa da sua fé em Jesus, você tem sido perseguido, você tem sido mal compreendido, por você não querer fazer o que é errado, você entra numa empresa, todos lamentam, e você diz, não, eu não vou mentir, e aí já começam a perseguir você, na sua família, todos vivem amaziados, todos vão morar junto, e você diz, não, eu quero casar primeiro, e aí começam a criticar você, tudo que você passa, por obedecer à palavra de Deus, por seguir Jesus, não se preocupe, essa perseguição não é só sua, é também dele, e assim como Jesus saiu em defesa do seu povo, indo ao encontro de Saulo e dizendo, olha, por que você está fazendo isso? É a mim que você está perseguindo, não são a eles, é a mim que você está perseguindo. Deus também vai fazer o mesmo, cedo ou tarde, e vai sair também em sua defesa, amém? Mas é preciso que você deixe Deus agir. Então, veja só, Jesus disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele respondeu, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Duro é para ti o recalcitrar contra os aguilhões. Eu queria falar sobre esta frase que Jesus disse para ele, que nos nossos dias hoje, ela parece estranho, mas naqueles dias era muito comum essa expressão, porque as pessoas viviam no campo, e sabia muito bem o que significava recalcitrar contra os aguilhões. Como nós não vivemos, pelo menos a maioria de nós, no campo, então eu trouxe um aguilhão para você entender o que é. Se você não conhece, tem ali um desenho de um agricultor com uma vara nas mãos e o gado puxando arados. Aquela vara ali, na ponta tinha uma ponta de ferro, de aço, e que quando o boi parava, o dono fazia o quê? Tocava com o aguilhão para que o boi seguisse a vontade do seu dono. Os bois mais obedientes, ele não precisava usar de força, bastava tocar, o boi já, até porque já tinha levado com força lá atrás. Então, opa, peraí, já sei o que eu tenho que fazer, e tocava andar, amém? Mas quando encontrava um boi selvagem, teimoso, então às vezes o dono tinha que usar o quê? Força. Quanto mais teimoso o boi fosse, mais ele se feria, mais ele se machucava. E era isso que estava acontecendo com Paulo, porque embora ninguém pudesse evangelizá-lo, quando ele prendia aqueles cristãos, e via até alguns serem mortos, como foi o caso de Estevão, à sua frente, e se você for ler a história da morte de Estevão, você vai ver que enquanto eles apedrejavam, Estevão orava para que Deus não imputasse aquele pecado sobre eles. Imagine Saulo vendo aquilo, e embora ele estivesse cego pelo orgulho, pela religiosidade, mas todo ser humano tem uma consciência. Alguma coisa lá dentro, na cabeça dele, fazia ele entender que aquilo não estava certo. Eu não sei, mas de repente havia pensamentos como é que pode essas pessoas morrerem e não negar essa fé? Mas como um boi teimoso, o que ele fazia? Insistia no seu orgulho, insistia na sua religiosidade, insistia com aquela arrogância, e por isso era aquele homem vazio, era aquele homem frio, era aquele homem sofrido, que embora fizesse muita gente sofrer, ele também sofria. E há muitas pessoas que de repente estão dentro da igreja, e desculpa eu usar essa expressão, são como um boi selvagem, estão sempre se ferindo, com coisas que Deus já mostrou para ela o que ela deveria fazer. É aquela pessoa, por exemplo, que já se decepcionou com muitos incrédulos, mas ela continua ainda com uma amizade mundana, e aquela amizade fazendo-lhe mal. Toda vez que ela
decide pegar firme com Jesus, decide se entregar para Deus, sempre aquelas amizades levam ela a lugares que ela não pode ir, a fazer coisas que ela sabe que não deve fazer, mas ela insiste com aquela amizade, ela insiste em contrariar a vontade de Deus, e por isso está sempre se ferindo. Quantas pessoas da igreja que estão sempre insistindo num relacionamento que não deu certo, e a pessoa, por exemplo, há pessoas que já namorou com um incrédulo, com outro incrédulo, e toda vez que namora com um incrédulo é a mesma desilusão, é a mesma decepção, e Deus está mostrando para ela que ela deve procurar um homem de Deus, que ele deve procurar uma mulher de Deus, mas não, ele insiste em procurar pessoas lá fora, e estão sempre se machucando, sempre sendo traídos, sempre sofrendo desilusão amorosa, por causa da sua teimosia. A teimosia, por exemplo, de muitas pessoas que estão com a vida financeira toda amarrada, sabe que deve ser fiel a Deus, mas insiste em não ser fiel e por isso vive com a vida amarrada. O devorador está sempre agindo na vida dela, nada para ela dar certo, e toda vez que ela vem à igreja, Deus mostra para ela o que ela deve fazer para mudar essa situação, mas ela insiste aonde? No erro. Então ela está como um boi que o dono está querendo mostrar, Deus mostrando para ela o que ela deve fazer, mas ela insiste em, como diz aqui, recalcitrar contra o aguilhão, como Paulo vinha fazendo. Mas ali no versículo 6 está escrito que ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu te faça? Aqui o orgulho já estava como? Já estava se desmoronando. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Olha só, veja como foi que ele entrou em Damasco. Cego e carregado pelas mãos dos seus companheiros. Um homem que achou que ia entrar em Damasco com a carta para prender todo cristão, arrastar todo mundo para a cadeia, como foi que ele entrou? Ele, arrastado pelos amigos, de cabeça baixa, sem conseguir ver. Olha só o que o orgulho leva o ser humano a viver. E assim, infelizmente, há muitas pessoas. É como aquele ditado que nós costumamos dizer: quem não vem pelo amor, vem pela dor. E às vezes é preciso, mesmo estando dentro da igreja, às vezes tem gente que é preciso chegar no fundo do poço para se converter, porque mesmo dentro da igreja fica brincando com Deus, fazendo o que não agrada a Deus, insistindo como um boi selvagem a lutar contra a vontade de Deus, só se machucando cada vez mais. Amém? E diz aí, versículo 9: e esteve 3 dias sem ver, e não comeu e não bebeu. Eu fico imaginando o que Saulo pensou naqueles 3 dias, cego, sem comer e beber naqueles 3 dias, não porque ele não tivesse com fome, mas eu creio que aquela voz que ele ouviu, aquela visão que ele teve de Jesus, mexeu com ele de tal maneira, que ele, naqueles 3 dias que esteve ali, dentro daquela casa, pensando em tudo que ele havia feito, em como ele vinha agindo, como ele vinha como um boi selvagem, ferindo os outros e ferindo a si mesmo, e Deus trabalhando ali no coração dele. Amém? Até que está escrito no versículo 10, que havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E esse respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, e quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome.
Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Amém? Então, enquanto Saulo demonstrava lá, naqueles 3 dias em que ele esteve sem comer e beber, que estava disposto a mudar, que estava disposto a ser um novo homem, Deus mandou Ananias ir lá ao encontro dele. Não que ele fosse, aqueles 3 dias, poderia ter sido 4, poderia ter sido 5, poderia ter sido 10, não sabemos quantos dias ele iria ficar cego, e naquele estado, enquanto ele não se arrependesse. Levou 3 dias, poderia ter levado 2, poderia ter levado 1, porque quem faz o tempo somos nós. Há pessoas que chegam na igreja, imediatamente se entregam, se convertem, aceitam logo Jesus, e logo se vê uma transformação do seu caráter, muitos até recebem logo o Espírito Santo, mas há outros que passam anos e anos e anos, e você passa anos e é a mesma pessoa, as mesmas fraquezas, o mesmo caráter, as mesmas falhas, não há uma mudança, não há o batismo com o Espírito Santo. Mas por quê? Por que com uns é mais rápido e com outros demora mais? Será que é Deus que determina o tempo? Não. Existem coisas que vão acontecer na nossa vida no tempo dele. Às vezes você quer ficar rico da noite para o dia, você quer ver toda a família convertida da noite para o dia. Existem coisas que realmente têm o seu tempo. Mas quanto tempo você acha que leva para uma pessoa nascer de novo? Você acha que Deus iria dar um prazo para uma pessoa receber algo tão importante quanto o Espírito Santo? Não. Então por que há demora por parte de muitas pessoas? Porque essa demora é a demora que a pessoa tem de tomar uma decisão, de reconhecer que deve mudar. Quando há esse reconhecimento, a mudança acontece, é instantânea. Quando Deus viu que Saulo estava pronto, que ele de fato estava decidido, Deus foi lá e apareceu, Jesus foi lá e apareceu para Ananias. Amém? Quando o Senhor Jesus, na visão, apareceu para Ananias, disse para ele: olha, Ananias, vai lá em Damasco, na rua direita, numa casa de um homem chamado Judas, e procura por um homem chamado Saulo de Tarso. Quando ele viu esse nome, até arrepiou. E disse logo: Senhor, não me diga esse nome, porque esse homem fez um estrago em Jerusalém e agora está aqui em Damasco para fazer o mesmo. O que Jesus disse? Eu sei quem ele é. Ele é um vaso escolhido para levar o meu nome aos gentios. Amém? Você está vendo? Às vezes você olha para uma pessoa, às vezes uma pessoa que você pensa o seguinte: poxa, parece que essa pessoa nunca vai se converter. Cuidado. Ela pode ser um vaso escolhido e você não sabe. É ou não é verdade? Então, Jesus disse: é esse mesmo, não tenha medo, vai lá. E então, versículo 19, só para terminar, está escrito, versículo 17, está escrito que Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, já foi logo chamando ele de quê? Irmão, vai com calma aí, Saulo. Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram os olhos como que umas escamas. E imediatamente recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado. Tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E o que é que diz aí no versículo 20? O que é que diz o título? Saulo prega em Damasco. Que coisa, né? O que ele foi fazer em Damasco? Prender os cristãos. E o que ele estava agora fazendo em Damasco? Você está vendo? O que era antes um instrumento nas mãos do diabo, agora era um instrumento nas mãos de Deus. Sabe, de repente você já levou muita gente ao vício, de repente você já fez muita gente sofrer.
não que você quisesse, mas pela vida que você tinha. Você pode agora ser um instrumento nas mãos de Deus, para levar muitos ao caminho de Deus, como Saulo. O que era o troféu do diabo, agora era um troféu de quem? De Deus. E olha só que interessante, versículo 20, logo nas sinagogas pregava Cristo, que este é o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso venho aqui? Para os levar presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, o quê? Ou seja, enquanto todo mundo estava falando dele, e ele, o que ele fazia? Se esforçava mais e mais para agradar a Deus, e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Aqui a gente vê que agora de perseguidor, passou a ser perseguido. Talvez isso já aconteceu com você, que era um crítico, criticava a igreja, criticava os cristãos, agora você é o criticado. Você perseguia, fazia piadas, agora fazem piadas e perseguem você. Não se preocupe, isso aconteceu com todos os que verdadeiramente se converteram. Amém? E veja só que coisa, né? Ele era judeu, fariseu, perseguidor dos cristãos. Quando ele se converteu, ele deixou de ser judeu e se tornou cristão. Quando ele se converteu a Jesus, ele passou a ser perseguido pelos judeus que eram companheiros dele, que ao chegar ao ponto de querer o quê? Matar, porque não aceitavam que um homem como ele tivesse deixado de ser um perseguidor e se tornasse um pregador do evangelho. Então o mundo nunca vai bater palmas por você ter deixado o mundo. Não fique esperando que você vai receber incentivo de um familiar incrédulo, de pessoas, de amigos incrédulos, dizendo, olha, meus parabéns fulano, você agora é evangélico, você agora aceitou Jesus, meus parabéns, olha, que Deus te abençoe. Pode até ser que um ou outro faça, mas isso é raríssimo, porque o que vai acontecer, o que você deve estar preparado é para o contrário. O mundo de onde Paulo saiu, agora queria matar ele. Do mundo de onde você saiu, agora você se tornou um inimigo. Amém? E sabe o que mais? Paulo também passou a ser perseguido pelos de dentro da igreja. Sabe por quê? Porque quando ele se tornou cristão, e ele foi para a igreja, ele encontrou muitos cristãos que ele tinha perseguido. Imagine quantos que não tiveram seus parentes presos, talvez até mortos, por causa de Saulo. Então, aqueles que não estavam verdadeiramente convertidos, porque os que eram verdadeiramente convertidos deram graças a Deus. Graças a Deus, que Deus transformou a fera num homem de Deus, graças a Deus. Olha, que maravilha, ficaram felizes. Mas quem não era verdadeiramente convertido, queriam vingança, diziam que era falsa aquela conversão dele. Então você imagine, Paulo poderia se sentir desgostoso e dizer o seguinte, é assim que eles me tratam? E voltar a persegui-los novamente. Mas não, quando a pessoa se converte de verdade, ela não fica procurando paparico, como é que fala? Fica procurando carinho, porque ninguém me trata assim, porque ninguém me olha, ninguém me dá bom dia, sabe, ficar procurando charme, Quando a pessoa verdadeiramente se converte, ela não tem medo de cara feia, ela não tem medo de críticas, ela não está nem aí com nada, ela só se importa em estar com a sua consciência limpa e agradando a quem? Por isso que enquanto Paulo era perseguido por dentro, pelos de dentro e pelos de fora, ele se esforçava mais e mais para ganhar almas e fazer a vontade de Deus, que é o que Deus espera daqueles que são perseguidos. E se você for perseguido dentro da igreja, não vem com esse pensamento, mas dentro da igreja, meu amigo, perseguição é perseguição, seja dentro ou seja fora. Decepção é decepção, seja dentro ou fora. Aonde houver pessoas, onde houver ser humano, sempre vai haver
pessoas que possam ser um instrumento nas mãos do diabo para ferir a sua fé. E o que Deus espera é que você faça como Saulo, olhe para Deus e faça a vontade dele. Amém? Então, o que o Espírito Santo nos mostra? Se você ainda não teve essa experiência que Saulo teve, que transformou ele de um perseguidor ao maior pregador do Evangelho que já existiu, você pode ter essa experiência agora. O Senhor Jesus pode não aparecer para você numa visão, como apareceu para Saulo naquele dia, mas Ele está aqui agora, através dessa palavra, dizendo para você que Ele quer transformar você. Amém? E se você já foi transformado e hoje tem sofrido perseguições, então seja bem-vindo.